Agora você está do lado de cá, está bem no Mengão, mas você estava do outro lado lá em momentos difíceis lá pro Grêmio, né? Aquele 5-0 lá. Eu lembro bem, eu lembro que Que jogo, agora hein, no. cara? Foi, cara, foi um Que jogo assim jogo. que, na verdade, o jogo lá em Porto Alegre já Foi poderia um ter sido jogão. assim, né? Você Tipo, acha? já acho que tiveram acho que 3 gols anulados. Foi um jogo muito difícil para nós, tipo, não conseguia passar do meio campo ali. E o jogo daqui acho que poderíamos ter iniciado, né? Abrindo o placar ali e fizeram 3 gols ali em 15 minutos. Aí a gente olhava, eu lembro que eu olhei pro telão, tinha 22 minutos, 3-0, eu já falei, caraca, o que vai acontecer hoje aqui? Mas aquele time ali era complicado jogar contra. Eu imagino você do outro lado, o grande destaque do time adversário no Maracanã, uma semifinal de Libertadores, o time podendo chegar a uma final. Como é que era em campo ver aquele time do Jorge Jesus? Você pode falar isso melhor do que ninguém, cara. Cara, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Jorge, né? Um treinador excepcional. Costumavam dizer que o time jogava por música, né? Ele até falava que o time tinha notas artísticas, mas era um time que sabia o que fazia dentro de campo, né? E creio que nenhum treinador naquela altura no futebol brasileiro conseguia fazer o que ele trouxe para o Brasil, né? E, pô, não é à toa que ganhou o Campeonato Brasileiro com os pés nas costas, né? Atropelou todo mundo e um time que ficou na história. Pois é, agora o Cebolinha tá do lado de cá, tá se dando bem, tá no Mengão e vem aí muita coisa boa pela frente, e além de tudo, né, que ele já conquistou aqui no Flamengo desde 2022, jogador do Mengão, Cebolinha no MengoCast aqui, deixe o seu like, comente, compartilhe. Cara, você saiu lá do Ceará, foi para Porto Alegre, né, aí começou a se destacar, seleção brasileira e de repente chega na Europa. Como é que foi isso? Portugal, Benfica. Cara, era um sonho, né? Era um sonho que eu tinha na minha carreira. Eu vou te falar que eu estava acertado com outro clube, Ah, é? era, De lá? estava acertado com o Everton da Inglaterra, tinha conversa em andamento, eu tinha falado com o Ancelotti por telefone já e tal. Aí eu lembro que estava em Porto Alegre, me liga o Jorge, quero você aqui, tive a oportunidade de jogar contra você, né? Quero que você venha pro meu time, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu lembro que eu conversei com a minha esposa, falei, amor, aconteceu essa situação aqui, apareceu isso e tal. Creio que vai ser uma adaptação mais rápida, né? A língua vai facilitar muito. Meus filhos tinham 2 anos ainda na época, e a gente optou, né, por ir para Portugal. Eu costumo até falar assim que eu fui pro Benfica na época errada, entre aspas, porque a gente acabou não ganhando nada, né? Mas tem bons números. Fiz 96 jogos, se eu não me engano. Tenho 16 gols e 18 assistências. Fiz gol em finais, em clássicos, semifinais. Eu costumo falar, infelizmente a gente não foi campeão, né? E apareceu o Flamengo. Aí eu falei, cara, esse aqui não vai ter como dizer não, né? Até lembro que na época eu falei com o Marcos Braz, telefone, e eu falei pra minha esposa, ó, se tiver que ser, ele vai ligar novamente e tal. Acabei, fechei a boca assim, o telefone toca de novo. Olhei pra ela assim, a gente riu, a gente falou, pô, vou ter que ir, chegou o momento. Rapaz, o Jesus virou seu. Cara, você falou uma coisa aí, veja bem, esse programa é gravado. No momento desta gravação, a seleção brasileira ainda não anunciou o seu novo treinador. De repente, na hora que você está vendo aí o programa, você já sabe quem é o técnico da seleção brasileira. Mas o técnico da seleção brasileira provavelmente será Carlo Ancelotti ou Jorge Jesus. Um dos dois. Você prestou atenção no que você acabou de falar agora? Eu estava acertando com o Everton e liguei e conversei com o Ancelotti. Mas aí o Jorge Jesus, tal, que gostou de mim aqui no futebol brasileiro, me levou para o Benfica. Cara, você tá bem na fita, hein? Porque os dois te conhecem bem, Espero, cara. espero, espero É? tá no ápice aí na minha forma de jogar, para que seja lá quem for o treinador ter essa oportunidade É novamente. interessante essa informação, Cebolinha, porque assim, como é que foi seu contato com o Ancelotti, assim? Cara, ele já tinha tentado me levar para o Napoli, né? Que foi na época da pandemia ali. Na época, eu e meu agente tivemos reuniões com o diretor do Napoli e tal. E na sequência ele vai pro Everton da Inglaterra.
Eu lembro que eu estava de férias, estava lá em Fortaleza, lá fazendo, se eu não me engano, estava no spa com a minha esposa. Aí me liga meu empresário perguntando se eu estava podendo atender tal, que uma pessoa queria falar comigo, né? Eu falei, não, posso, é urgente, posso atender. Aí me liga, eu atendo chamada de vídeo, é o Ancelotti, né? Aí perguntando se eu falava espanhol e eu sem entender nada. Eu falei, oh, pouquito, pouquito. Mas ele falou lá, outra pessoa traduziu, né? Falou que tinha um desejo de que eu fosse para a equipe dele, ia ajudar muito, contribuir muito e tal. Aí, onde começou as negociações e tal. Aí, nesse meio tempo aí, apareceu o Jorge lá, atravessou o caminho. Rapaz, Cebolinha no Mengocast. Você que está assistindo o Mengocast, não se surpreenda com a bola que o rapaz está jogando aqui, se ele aparecer em breve aí na seleção brasileira, hein? Porque os prováveis técnicos da seleção brasileira já conhecem bem e admiram o trabalho do Cebolinha. Você tinha se atentado para isso? Você tinha prestado atenção nisso, cara? Tinha. Logo quando eu soube ali, né, das notícias que poderia ser o Jorge ou o Ancelotti, falei, pô, ele já me conhece, né, já tenho esse contato com ambos, né, agora só vai depender de mim, fazer um bom trabalho no meu clube aí, que se Deus quiser eu possa voltar. Que bacana, Cebolinha. Agora, um técnico estrangeiro na seleção brasileira, esse é um ponto que muita gente debate aqui no Brasil. Ah, não pode ser, tem que ser um técnico brasileiro. Não, acho que está na hora de ter um técnico estrangeiro. Como é que você vê aí essa possibilidade, você que já trabalhou com técnicos de fora do Brasil? Eu acho que os treinadores brasileiros têm muita qualidade, né, tem o próprio Felipe aí que tá surgindo, o Roger Machado tá fazendo um grande trabalho, o próprio Renato Gaúcho, mas eu acho que se tiver que ser, né, acho que talvez tenha chegado o momento, de ter um treinador estrangeiro, seja o Jorge, o próprio Abel Ferreira é um treinador também que eu admiro bastante, o que ele vem fazendo no Palmeiras aí nesses anos, o próprio Ancelotti, entre outros, né, tem o Klopp também, eu acho que poderia dar essa oportunidade, né, tem a questão da identificação e tal, mas eu acho que para esse momento que a gente vive ali, a seleção brasileira, principalmente nessas incertezas que foram os últimos anos aí, acho que pode ser uma oportunidade válida aí para ver o que acontece. Muito bem, né? E a seleção terá já o seu novo treinador em junho, né, na data FIFA, e no ano que vem, 2026, Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México.